Atila Kelsey e mais um vídeo tirado aqui no meu canal Mundo do Flamengo. Então já curta, comenta e me ajude bastante, nação rubro-negra. E ativa o sininho para ficar bem informado. Nação, o nosso querido Mengão recebeu o Bragantino no jogo de volta no Maracanã. Flamengo continuou muito desfalcado, mas mesmo assim é um time muito forte. O Flamengo vem uma derrota na Libertadores, mas classificado. Já o Bragantino vem de uma eliminação na Sul-Americana para o Corinthians. Então tivemos um grande jogo no Maracanã. O Flamengo tem muitas chances de se manter entre os 4 primeiros. Eu já sabia que ia ser um jogo muito difícil para o Flamengo, porque o Bragantino também é um time muito forte. O Bragantino estava na 12ª posição, enquanto o Flamengo estava em 4º. O Flamengo se manter nessa posição até o fim do campeonato é muito difícil. O campeonato brasileiro é muito grande. Apesar do Fortaleza ser líder, o Palmeiras está vindo com tudo depois de 2 eliminações. Um exemplo é a vitória do Palmeiras ontem em cima do Cuiabá, 5-0. Campeonato de pontos corridos é sempre muito difícil. Agora vamos a um pouquinho da história de confrontos entre Flamengo e Bragantino. São 20 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 7 empates e 7 vitórias do Bragantino. Hoje tivemos a estreia muito especial, novidades no Mengão. Estreia a volta de Michael, que estava no Al-Hilal. Chegou numa hora muito boa para o Flamengo, com todos os desfalques que o Flamengo vem enfrentando. Desejar umas boas-vindas ao Michael e boa sorte na estreia. Depois da eliminação do Bragantino, eles treinaram bastante a bola aérea, porque todo clube brasileiro sabe que a maior deficiência do Flamengo é a bola aérea. Com o Palmeiras foi assim, levou o gol de bola aérea. O Flamengo não tem preparo e nem treino para enfrentar bolas aéreas. Hoje o Tite não atuou o filho dele, Matheus. Na minha opinião, está nascendo um grande treinador, nação. E eu vi um jogo muito difícil para o Flamengo. Flamengo muito desfalcado, mas apesar disso é muito forte e tem a volta do Michael ainda. O Bragantino costuma jogar muito, mas muito contra o Flamengo, mas o nosso Mengão tem todo o favoritismo. E hoje também marcou o primeiro jogo do Léo Ortiz contra o ex-clube dele, Bragantino. O Michael tocou na bola e o Maracanã todo foi a loucura, nação. No começo do jogo, eu senti o Flamengo muito nervoso. O Davi Luiz quase marcou contra logo no início do jogo. Nação, com a chegada do Michael, o Matheus colocou ele pela esquerda e o Bruno Henrique mais centralizado. Aos 8 minutos, o Bragantino colocou uma bola na trave. Aliás, a trave vem sendo a grande aliada do Flamengo há vários jogos. A trave e o travessão. O Bragantino levou muito perigo ao gol do Flamengo, 2, 3 vezes. O Flamengo enfrentou deficiência na lateral esquerda. Se o Flamengo tinha desfalques, o Bragantino tinha 10, completamente reserva. Aos 12 minutos, o Bragantino já tinha tentado fazer o gol no Flamengo no mínimo 4 vezes. O Flamengo vinha jogando muito mal, não chegava no ataque. Um futebol sem vergonha, futebol de time amador. Mas mesmo desfalcado, o Flamengo é muito forte. Bastou um ataque do Flamengo apenas e o Michael fez um lindo gol. O Flamengo vinha muito mal no jogo. Era um mau momento, o Bragantino estava melhor. Esse time considerado reserva do Flamengo, que esteve em campo, é time para ganhar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E por que joga tão mal assim sendo um time muito forte? Michael marcou 23 gols em 105 jogos na sua primeira passagem pelo Flamengo. Agora já marcou na reestreia. O Flamengo aos pouquinhos foi controlando o jogo e buscando o domínio da partida. Lá na frente tinha muita velocidade. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael juntos. O que vimos era um time diferente do time que perdeu para o Palmeiras e para o Bolívar, ambos de 1-0. O último jogo do Brasileirão foi Flamengo e Botafogo, aonde o Flamengo tomou aquela goleada vexatória e vexaminosa de 4-1. Mesmo com a classificação da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo não vem agradando sua torcida. Hoje tivemos um público bem menor que nos jogos passados. A torcida do Flamengo parecia tentar dar uma resposta pelas más atuações. Aos 32 minutos, o jogo esfriou. O Flamengo voltou a jogar mal
igual e o Bragantino cresceu de novo. É outro problema do Flamengo. Não tem intensidade, tem muitos altos e baixos. Repito, o que fez a diferença no jogo foi o Michael. Aos 34 minutos, a gente viu o Bragantino com mais posse de bola. Aí, nação, veio o exército de babalos falar: ah, mas o Flamengo tá em 3 competições. Tirou Palmeiras, tirou Bolívar na altitude, tá desfalcado. Pelo amor de Deus, nação rubro-negra. O futebol que o Flamengo apresenta é um futebol de time amador, futebol de sem vergonha. O Flamengo perdeu para o Palmeiras de 1-0 e perdeu para o Bolívar. Se classificou na regra. Aos 109 minutos, o Flamengo deu uma melhoradinha no jogo. O Flamengo oscila muitos altos e baixos para jogar contra o time reserva. Aos 42 minutos, Davi Luiz voltou a errar na zaga. Ele e o Rossi não se entendiam. O Bragantino continuava colocando bolas aéreas no Flamengo, porque eles sabiam que a deficiência do Flamengo é a bola aérea justamente. Aos 44 minutos, o Flamengo tentava uma última pressão no primeiro tempo. Repito, se não fosse o Michael, o primeiro tempo teria terminado em 0-0, nação. E o Luiz Araújo, em nação, chuta muito bem. No primeiro tempo, o Bruno Henrique se arrastou em campo, andando sem preparação física. Estava querendo sentir antigas lesões. O Gerson jogou muito. Alguns jogadores do Flamengo estavam precisando sentir altitude, parecia. E o Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. 1-0 é muito pouco para o time tão qualificado como o Flamengo contra o reservas do Bragantino. Tivemos o gol do Michael e um bom chute do Luiz Araújo apenas no primeiro tempo. Aos 48 minutos de jogo, é muito pouco. O futebol do Flamengo não agrada. O futebol do Flamengo é futebol de time amador, eu repito. Aí tem um monte de babões falando, né? Ah, mas o time inteiro tá desfalcado, tá lesionado, tá em 3 competições pelo menos. Tá, mas o time que jogou é time para ganhar campeonato. O Davi Luiz, nação, Davi Luiz muito mal, quase marcou 2 vezes, mas era contra. A sorte do Flamengo era isso. Aos 48 minutos do primeiro tempo, é a movimentação do Michael. Volta pro segundo tempo, o time do Mengão continuou o mesmo. O Flamengo voltou pro segundo tempo, mas o futebol era o mesmo do primeiro, sem intensidade e sem definições. O Flamengo, aos 8 minutos, estava andando em campo, saindo muito mal para o jogo. O Flamengo conseguiu um contra-ataque, Michael finalizou, mas não converteu em gol. É o que eu vinha falando, o Flamengo não jogava bem, um golzinho do Michael apenas. No segundo ataque do segundo tempo, o Bragantino marcou, com assistência do Alan e com condições do burro do Wesley. Toda a zaga do Flamengo saiu, mas o burro do Wesley ficou. E o Alan deu condições, deu assistência ainda para o jogador do Bragantino marcar o gol do empate. Eu nunca vi um jogador tão burro que nem o Wesley. Aí o Flamengo conta com a sorte. Quem não tem futebol, conta com a sorte. Jogador do Bragantino faz gol contra. O Flamengo precisa emprestar esse Wesley. Ele só faz cagada, nação. Isso é nítido, né? O corpo desse Wesley trabalha, mas os neurônios ficam parados. Vocês viram, nação? Toda a zaga do Flamengo saiu. A zaga toda. Mas o Wesley ficou parado para dar condições para o cara. E o Alan ainda cabeceou, dando assistência para o jogador do Bragantino marcar gol. O time do Flamengo tem outro problema além desses 2 jogadores. O time inteiro está com a bola lá no ataque, mas aí eles recuam e voltam tudo de novo e a bola acaba parando nas mãos, nos pés do goleiro Rossi. O time inteiro do Flamengo é assim nessa rubro-negra. O Flamengo voltou para o segundo tempo, mas deixou o futebol no vestiário. O Alan dá assistência para o jogador do Bragantino fazer o gol do empate. E o Wesley dá condições. Nação, eu não tenho mais palavras para esse Wesley, para esse Alan, para esse Lohan. A sorte do Flamengo é que o filho do Tite não colocou o Carlinhos. Senão, pioraria o time do Flamengo, né? Aqui, eu deixo minha sugestão para o Landim, para o Marcos Braz, para o Spindle. Tem que oferecer, voltar atrás do negócio com a Atalanta. Ofereça o Wesley a um preço menor
menor do que estavam oferecendo. E se eles querem pichinchar mais ainda, oferece o Alan de brinde, oferece o Lohan, oferece o Carlinhos. Gente para oferecer de brinde tem. Despacha todo mundo. Esses jogadores não têm futebol. É Alan, é Wesley, é Lohan, é Carlinhos, é Vitor Hugo. Esses 5 não tem jogador, não tem futebol para jogar no Flamengo. O Flamengo, o Bragantino, estava sem o grande maestro do meio campo deles, o Lucas Evangelista. O Flamengo, com a vitória, foi coçando no Palmeiras, mas o Palmeiras tem uma pequena vantagem no saldo de gols. Aí o filho do Tite anunciou que iria colocar Lohan. Aí eu falei, né? Agora o Bragantino empata de novo. Lohan, Alan, Wesley, Vitor Hugo, como eu disse, nem Deus dá jeito. Aí você vê a mídia falando a verdade finalmente. O Alan não consegue jogar no Flamengo. O futebol do Alan não é o mesmo que ele jogava no Atlético Mineiro. Aí o filho do Tite erra, na minha opinião. Ele tira Gerson e coloca Lohan. Acabou com o meio de campo do Flamengo. Agora o Bragantino ia bater até conseguir empatar. Aos 102 minutos, o Flamengo só andava em campo. Tínhamos 34 minutos e o Bragantino crescia buscando empate. Porque o Flamengo estava sem meio campo. Aí você olha para o banco do Flamengo. Você vê Carlinhos, que é um absurdo. E mais 2, 3 garotos da base. Temos que aguentar o burro do Wesley e o Lohan. Aí o filho do Tite coloca Varela e Fabrício Bruno, tira Luiz Araújo e Pulgar para retrancar o time. E o time do Flamengo continuando com finalizações vergonhosas. O Wesley e Lohan correndo para lugar nenhum. Mas pelo menos o Flamengo estava vencendo na ação. Esse Lohan não sabia o que fazer com a bola. Nenhuma jogada, nenhuma finalização, nada. Aos 43 minutos tinha um jogo muito ruim. O Flamengo não vinha jogando bem, mas estava vencendo e garantindo os 6 pontos. O time do Flamengo simplesmente andava em campo. Na verdade, o Flamengo saiu na frente, o Bragantino empatou e o Bragantino desempatou. Esse Lohan, pelo amor de Deus, nação, eu vou deixar de novo aqui minha sugestão pro Landim, pro Marcos Braz e pro Spindle. Volte atrás do Atalanta. Não dá pra fazer um pacote, uma oferta, um saldão pro Atalanta de novo, não? Oferece Wesley, Lohan, Alan, Vitor Hugo e Carlinhos. Depois da saída do Gerson, não tivemos um chute a gol. Simplesmente o meio campo sumiu. Nunca vi 3 jogadores tão ruins jogando junto. Alan, Wesley e Lohan. Ô Landim, faz uma proposta pro Atalanta, volta atrás de novo. Oferece o Wesley e manda o Lohan de brinde. E ainda por cima o Alan. E se eles querem pechinchar, oferece o Carlinhos. Eu tenho certeza que eles vão aceitar. O Alan, além de não jogar nada desde que chegou ao Flamengo, dá o passe para o jogador do Bragantino fazer o gol. E o burro do Wesley dá condições, senão estará impedido na ação. Mas é isso, né? Termino aqui mais um vídeo revoltada, mas feliz pelos 3 pontos que o Flamengo conquistou. Revoltada com esses jogadores que nem futebol tem para jogar no Flamengo. Abraço, nação rubro-negra.